Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sempre, João Lucas, dono deste canal BSBOOM Brasil, trazendo as melhores dicas e análises de futebol, apostas esportivas dos jogos de quinta-feira e sexta. Aqui nesse vídeo de hoje estarei disponibilizando os dois dias, quinta e sexta. A grade do dia de quinta-feira está um pouco bem reduzida, de jogos interessantes. Praticamente separei só 3 jogos, juntei com um jogo de sexta-feira que está um pouco melhor. Acompanhe após a vinheta. E é isso, galera, começando aqui os trabalhos, vamos começar com o jogo de quinta-feira, jogo do Nacional versus Sporting, o jogo lá de Portugal, válido pela 13ª rodada. O Sporting, que é líder do campeonato, visita o Nacional fora de casa, jogo às 3h30 da tarde. Vou trazer aqui a estatística para vocês, jogo bem interessante. Detalhe no vídeo de hoje, eu não trouxe nenhum jogo de pré-tip, as odds estavam muito esmagadas, então não consegui infelizmente trazer pré-entradas para vocês, me perdoem, mas infelizmente, é as casas de apostas que não ajudam a gente muitas vezes. Vamos lá. O Nacional, nos últimos 5 jogos jogando em casa, vem na sequência bem interessante. Tirando esse jogo aqui que foi de Copa, os últimos 5 jogos aí, 3 vitórias. Os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, ou seja, 100% de aproveitamento então. E o Sport jogando fora de casa, também aproveitamento muito bom. Os últimos 5 jogos aí foram de 5 jogos, 5 vitórias. Fez média de 2 gols por partida em cima dos jogos. E detalhe também, o Sport, esse jogo, pelo que o Nacional vem fazendo jogando em casa, é um jogo muito bem interessante para o mercado de ambas as equipes, marcam sim. Porém, o detalhe importante, o Sport jogando fora de casa, vou trazer o detalhe aqui para vocês. O Sport fora de casa, ele é um time que sofreu apenas 4 gols até hoje, ou seja, sofreu poucos gols, fez 14 gols, sofreu 4, saldo aí de 10 gols positivo, ou seja, o Sport na sua defesa jogando fora de casa, aproveitamento muito bom, média de pouco menos de 1 gol sofrido por jogo jogando fora de casa. O Nacional jogando em casa tem aqui uma sequência de 9 gols marcados e 8 gols sofridos, 6 jogos, ou seja, quase média de 1 gol por partida. Mas então um jogo bom para o over 2,5, mas eu vou tentar pegar um over a favor do Sporting. Como seria isso? Os confrontos recentes entre eles não dá essa margem de jogo tantos gols assim. O recente foi 1-0 para o Sporting, anteriormente isso foi em 5-2, aí já foi um jogo de bastante gols, mas eu vou estar pegando um over 1,5 a favor do Sporting. O Sporting para mim vence a partida, vence por 2 gols. Nesse momento, a Sportbet.io botou a margem do over 2,5 a favor do Sport, a odd de 2,37. Então ela não abriu o over 1,5. Então quando começar o jogo, vai abrir over 1,5 a favor do Sport. Ou seja, o jogo pode terminar 2-2, 3-2 Sport, 2-0. Eu quero que o Sport faça 2 gols. Não é over 1,5 no jogo todo, certo? É over 1,5 a favor do Sport. Quem está acostumado aqui no meu canal, muitas vezes eu faço essa entrada. Se está com dúvida, me chama lá no Telegram, que eu com certeza vou estar ensinando vocês a fazer essa entrada lá no canal do Telegram. Então, a primeira entrada da gente é over 1,5 a favor do Sport, certo? Vamos ao próximo jogo. Vamos agora de Brasileirão. Começando pela tarde, agora vamos para a noite. Ceará versus Internacional. O Internacional que já vai ter mudança de técnico, confirmou já o técnico Abel Braga não vai continuar no Internacional, só vai ficar até esse final do Brasileirão. Vai visitar o Ceará, no caso, o Ceará que vem oscilando na competição. Os últimos jogos em casa não venceu os últimos 5 jogos, vou trazer aqui estatística para vocês. Vamos lá, o Ceará, como mencionei, os últimos 5 jogos jogando em casa não venceu nenhuma partida, 5 jogos, 4 empates, 1 derrota, não vem bem, perdeu para o Palmeiras, então empatou com o Palmeiras, então ok, precisava urgentemente da vitória. Só o último jogo que venceu foi contra o Coritiba. O Coritiba aqui da zona de rebaixamento, confronto direto contra um time de meio de tabela contra o rebaixamento, então vitória até teoricamente pouco fácil. E vamos lá também o Ceará contra o Internacional. Os últimos confrontos entre eles foram gols. Os últimos 2 confrontos entre eles recentes foi 2-0 para o Ceará jogando em casa e 1-1 nesse também jogando em casa contra o Internacional. O total de confronto entre eles também foram para mais de gols. Nesse momento, a Sportbet.io está colocando 1,45 o over 1,5. Se você turbinar, vai para 1,50 mais ou menos.
tem valor, mas eu vou tentar pegar no ao vivo, over 1,5, odd mínimo de 1,75. Com 15 minutos de jogo, essa odd vai estar pagando até 1,80 mais ou menos, dependendo de como esteja desenrolado essa partida. Vejo um jogo bom para gols, o Internacional jogando fora de casa deixa gols contra os seus adversários. Querendo ou não, tem um pouco de melhora do trabalho do Abel Braga em cima, frente ao Internacional agora. E o Ceará vem com a sensação dos jogadores, uns jogadores sendo destaque agora no Brasileirão. Tem tudo para estar conseguindo pelo menos uma vitória ou quem sabe aí um empate nessa partida, certo? Então over 1,5, nossa segunda entrada. Agora sim, esse over 1,5 é do jogo todo, odd de 1,75. Próximo jogo, vamos para o Vasco, Atlético Goianiense versus Vasco, rodada 28, Brasileirão Série A, jogo às 9 horas da noite. Jogo da estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo frente ao Vasco da Gama. Já teve jogador que soltou aí nas entrevistas falando que nunca tinha treinado tanto, como está treinando com tanta intensidade com o Vanderlei, do que como estava com o técnico Sapinto. Então, possivelmente seja uma melhora em cima do elenco do Vasco. E vai, infelizmente, enfrentar o Atlético Goianiense que está quase para ser coroado campeão carioca. O Atlético Goianiense bateu o Fluminense, tirou o Fluminense da Copa do Brasil, venceu o Flamengo. O primeiro jogo foi o jogo de estreia do técnico Domenech Torrent. Então o Atlético Goianiense venceu o Vasco jogando fora de casa. O Atlético Goianiense está ganhando de todos os times cariocas aí. Jogando em casa na sequência bem ruim, embora tenha vencido o Fluminense, como eu mencionei agora, o jogo por 2-1. Esse Fluminense já estava modificado. E nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Contra o Vasco, recentemente foi 1-0, jogando em casa, mas lá no São Januário foi 2-1 para o Atlético Goianiense, jogando lá no São Januário. E o Vasco, horrível. O Vasco vem muito mal, um dos candidatos a estar sendo rebaixado nesse Brasileirão. Infelizmente, a classificação geral aqui como estamos. O Atlético Goianiense está aqui no meio da tabela, brigando aqui por uma Copa Sul-Americana. Quem sabe o Vasco aqui olhando assim a cabecinha assim subindo, tem aquele gol, aquele jacaré que sobe assim, dá só olho e desce assim. O Vasco está nessa situação. Ele consegue sair da zona de rebaixamento, volta para a zona de rebaixamento. Como torcedor do bom futebol, apostador, eu gostaria que o Vasco fosse rebaixado. Pedir perdoe torcedores vascaínos, mas por quê? Porque aí vai ter os jogos no Série B próximo ano. Cruzeiro possivelmente já não suba, vai ficar Botafogo, Cruzeiro e Vasco, 3 times grandes aí na Série B. Série B vai estar bem movimentada, vai ter muito jogo bom para a over. E além disso, todo time que é rebaixado, dependendo do que ele faça de projeto, o projeto que ele ia ser feito a subir a Série A, ele volta muito mais forte. Exemplo maior disso é o Corinthians, que foi rebaixado quando voltou com vários patrocinadores, cresceu, e quanto cresceu o Corinthians desde o último rebaixamento. Então os times, quando são rebaixados, eles tem chance, enfim, de crescer estruturalmente, financeiramente, mas isso é conversa para outro vídeo. Mas vamos ao que interessa aqui. A entrada nessa partida é no over 1,5 também. 3 jogos aqui nesse dia de quinta-feira, 3 jogos de entrada no over 1,5, 3 jogos bons para gols. Não recomendo você fazer múltipla. Saia de múltipla. Se for fazer múltipla, faça recreativamente. Faça uma duplinha. Eu tô colocando 3 entradas aqui na quinta-feira, 3 jogos over 1,5. Se for juntar todos, ok, bota meia unidade. Porque você tem mais jogos, você tem menos probabilidade de bater. Se eu tenho um jogo, é 1-1, é eu contra uma chance. Se você aumenta a quantidade de jogos, você diminui essa probabilidade de acerto. Então, não pense isso. Pense sempre a longo prazo. Vão devagarzinho, começando, sempre colocando tips simples. Você que está começando aí, eu estou divulgando, você vê meus canais sendo divulgados, ajuda a compartilha esse vídeo. Sempre valorize trabalho gratuito. Estou no Instagram vendo muitos canais divulgando, muitos canais oferecendo 90% de aproveitamento, 100%, 136%. Então cuidado com esses canais. Talvez o cara até consiga, mas mesmo assim é muito suspeito você conseguir todo mês dobrar a banca, dar um lucro de 1000% de lucro aí. Cuidado com essas propagandas. Você está começando? Valorize o canal gratuito aqui. Valorize quem está começando no canal gratuito. Sempre está fazendo trabalho 100% gratuito, ensinando a você como analisar um jogo. Valorize que tem o canal da Casa de Tips, canal do professor muito bom. Tem o canal do Marcos Vinícius, que eu recomendo também, muito bom. Então segue essas feras aí. Ok? Então a entrada aqui combinando over 1,5, Vasco e Atlético Goianiense, odd mínimo de 1,75, eu não falei odd mínimo de 1,75, ok?
Vamos lá, agora vamos pro Países Baixos, vulgo Holanda, segunda divisão. Maastricht versus Jong Utrecht, jogo às 2h45. Esse jogo já é na sexta-feira, tá certo? Duas equipes bastante ofensivas, jogam pra frente, futebol bonito, faz gol e toma gol. E quando eu falo isso pra vocês, não tem como fugir. A entrada é no mercado de gols, a entrada né, ambas as equipes marcam sim. Ó, o Maastricht jogando em casa, os últimos 5 jogos fez gols, tomou gols, 5 jogos, bateu ambas marcas. Confronto recente entre eles foi os últimos 3 jogos, 3 ambas equipes marcam sim. Então é um jogo que não tem como eu fugir de ambas equipes marcam sim. Jogando fora de casa, o Jong Utrecht, nos últimos 5 jogos, fez gols nos 5 jogos, tomou gols nos últimos 4 jogos, ou seja, jogo de ambas as equipes marcam sim. Ah, infelizmente não bateu? Não bateu, infelizmente. Mas o time então vão jogar com seus elencos completos, não tem desfalques aqui na partida, coisa muito importante que você tem que analisar se vai ter desfalque, se o artilheiro vai estar em campo ou não vai. Muita gente só olha o escudo do time, Barcelona vai ganhar. A Real Madrid vai ganhar, às vezes não tá sem o principal jogador que é o Lionel Messi, tá com o desfalque, então sempre se atente a isso, ok? Informação muito importante. E esse jogo, ambas as equipes marcam sim, infelizmente a odd está 1.50. Para mim não tem valor, tem que esperar pelo menos 1.75. Aí sim você faz a entrada nesse. Ambas as equipes marcam sim. Ok? Não tem muito o que conversar nesse jogo. Benfica versus Tondela. Jorge Jesus sendo muito pressionado e questionado pelos torcedores lá do Benfica. O Jorge Jesus tem um problema. O Jesus tem que vencer essa partida. Por quê? Porque dia 15 tem um confronto contra o Porto. E assim, o Porto, para mim, vence o confronto contra o Benfica. O Porto vence contra o Benfica. Já venceu recentemente agora, que foi a Supercopa, venceu por 2-0 o Benfica. Eu até mandei a imagem lá e o outro no canal do Instagram. Ia fazer a entrada, não fiz. Ia fazer uma ambas, ia fazer uma vitória handicap a favor do Porto, que estava 1,80. Infelizmente não fiz, ia pegar um green. Mas faz parte. E o Benfica vai jogar dia 15 contra o Porto, um clássico muito importante. Benfica que empatou por 1-1 agora recentemente contra... Não lembro agora de cabeça contra o Santa Clara, abriu o placar no primeiro tempo, tomou um empate contra o Santa Clara, não teve força para tentar uma reação. E contra o Tondela ficou confronto referente entre eles, então foram confrontos para poucos gols. O Benfica aí, os últimos 3 confrontos entre eles, 3 vitórias. O Benfica tem tudo para vencer essa partida, mas a odd está 1.20, não tem valor nenhuma, nem coloque ele como múltipla, Benfica back. Tem tudo para vencer? Tem tudo para vencer. Os últimos 5 jogos aí, venceu os últimos 5 jogos jogando em casa, vem muito bem jogando em casa. Mas, e deixa no médio de 2 gols por partida. E o Tondela jogando fora de casa, 5 jogos, nenhuma vitória, isso na competição da Portugal, certo? Ele teve vitória aqui, mas foi na Taça de Portugal, mas os últimos 5 jogos não venceu gols, não venceu. Ó, deixa eu mostrar a classificação aqui da forma dele, do Tondela. Vou trazer aqui para vocês os gols. O Tondela jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, ele 3 bateram over 2,5 e 2 não. Os últimos 5 jogos do Benfica, jogando em casa, 4 bateram over 2,5. É um jogo que eu vou tentar pegar o gol 0,5 HT no primeiro tempo, se estiver movimentado. Com certeza eu vou mandar no canal do Telegram. Mas é um jogo que eu vou tentar pegar over 2,5 na live, odd de 1.70. A odd está muito esmagada nesse over 2,5, então vou tentar pegar na live. Como falei no início do vídeo para vocês, as odds estão muito esmagadas, então over 1,5. Over 2,5 na live, odd de 1.70, ok? Eu vou tentar também pegar um 0,5 HT nesse jogo, ou quem sabe o Benfica back Benfica HT. Próximo e último jogo, Borussia Mönchengladbach versus Bayern de Munique. Borussia Mönchengladbach que eu tô com raiva dele, me deu um head danado no jogo passado, pressionando, jogando em cima, jogando fora de casa, venceu só por 1-0. Primeiro tempo massacrou, não fez gol no primeiro tempo, entrei no over 1,5 já a favor dele. Venceu só por 1-0, estava em cima, muitas finalizações, muitas chances claras de gol e não marcou. E o Bayern de Munique vem sofrendo gol de todo mundo jogando fora de casa. Deu uma dor de cabeça para muitas pessoas, com certeza que entrou no back Bayern, jogo contra o mais. Bayern venceu por 5-2 de virada, perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Tive esse green no canal do Telegram, over 1,5 no HT. Muita gente sofreu, botou o Bayern lá para vencer com certeza alguma múltipla. Bayern estava pagando 1.10, 1.20. Sofreu muito, resolveu vários textos aí e deu certo, nem sempre vai dar, né? O Borussia Mönchengladbach jogando em casa, os últimos 5 jogos, 2 vitórias, desculpa, uma vitória já na Bundesliga, outra vitória foi na Champions League, mas os últimos 5 jogos foram jogos que ele fez gols e tomou gols. E o Bayern de Munique também, os últimos jogos dele em casa,
trazer aqui para vocês novamente. Saiu aqui. O Bayern de Munique, os últimos jogos dele em casa, ele vem sofrendo gols também. Vem fazendo e sofrendo gols. O Bayern de Munique, você sempre pode contar com gols com ele, que é um time bastante ofensivo. Mas os últimos jogos dele, ó, vem fazendo gols e sofrendo. Os últimos 5 jogos, 4 vitórias e 3 vitórias e 2 empates aí. Os confrontos recentes entre eles, ó. 2-1 pro Borussia Mönchengladbach, 5-1 pro Bayern de Munique, 2-1 pro Borussia. Então, jogo bom para gol. Jogo de ambas equipes marcam sim. A odd está 1.50. Tentei ver o over 2,5 e ambas equipes marcam sim. Está 1.57. Então, bem esmagado. Então, infelizmente, é tentar ir pro ao vivo. Tentar pegar esse ambas equipes marcam sim. Odd mínima de 1.65. Eu acho, não, desculpa, 1.65 vai ter valor. Dificilmente consiga subir muito. Se subir, dependendo do que acontecer na partida, aí se você pegar odd maior de quem sabe 1.70 ou 1.80, que assim sempre pegue odds acima que vai ter lucratividade ao longo do mês, ok? Como eu falei, galera, agradeço a vocês 100% de coração, você que está inscrito nesse canal, você que me acompanha, você que deixa comentário, você que compartilha esse vídeo aqui para os seus amigos e grupos que você tem no Facebook, Instagram, nos grupos do WhatsApp. Então, me ajudem aí nesse trabalho 100% gratuito aqui. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!